Alô, lotequeiros de plantão! Vamos à loteca concurso 1133, valendo R$ 1 milhão para quem acertar os 14 jogos. Impressionante, pessoal, acumulou mais uma vez. Esse concurso ocorrerá agora no meio de semana. Começará as partidas na terça-feira e quarta. Teremos partidas. E o jogo 1 é um clássico brasileiro, Rio-São Paulo, né? Vasco e Corinthians. O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Inter. Como mandante, venceu o Fortaleza por 2-0, meteu 4-1 no São Paulo, empatou com o Botafogo. Vem bem melhor o Vasco do que o Corinthians, que tenta retomar sua caminhada, juntando os cacos após a derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense. Uma derrota terrível. E o Corinthians precisa se reabilitar. Mas aqui eu vou acreditar na vitória do Vasco. O Vasco desencanta. O Vasco que não vence o Corinthians há um tempinho. Mas acredito que chegou o dia. E eu vou de Vasco na coluna 1. Vou seco no Vasco. Jogo 2. A Cametá do Pará contra a Águia de Marabá. Essas equipes se enfrentaram já na Série D. É um jogo pelo Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. E o Águia de Marabá empatou com o Cametá por 1-1 no jogo da ida quando eles jogam em casa. Agora é os jogos da volta do seu grupo. E eu acredito aqui que o Cametá, por jogar em casa, é favorito nessa partida. Porém, por precaução, eu vou usar um duplo aqui em Cametá e empate. Sabendo que o Cametá é favorito, mas é um jogo de lá, clássico da região lá do Pará. Vou de Cametá e empate. O jogo 3 é o Mirassol, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B, 2ª Divisão, contra o CRB. O CRB não vem bem fora de casa, não costuma fazer boas partidas, apesar de que vem de um empate fora contra o Paysandu, mas das últimas 5 partidas fora de casa, o CRB ganhou apenas 2 pontos, conseguiu apenas 2 empates, enquanto o Mirassol vem de 5 jogos em casa, 4 vitórias e um empate contra o Santos, mas venceu em casa Goiás, Guarani, Ituano e Paysandu. Franco favorito Mirassol, eu vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Grêmio Porto Alegrense contra Cruzeiro de Minas Gerais. A situação do Grêmio muito complicada no Campeonato Brasileiro, precisa desesperadamente dar uma resposta à sua torcida, pois até Renato Gaúcho, o treinador do Grêmio, já está ameaçado. O Grêmio não vem muito bem, nas últimas 5 partidas venceu apenas o Fluminense em casa, mas o Cruzeiro também fora de casa não tem feito boas partidas. Das últimas 5 partidas fora de casa, o Cruzeiro conseguiu apenas um empate contra o Vasco. Perdeu para o Criciúma, para o Bahia, Flamengo e São Paulo. Eu vou acreditar aqui na vitória do Grêmio, porém por precaução, porque a fase do Grêmio não é boa, eu vou também de empate e vou usar meu segundo duplo no jogo 4. Jogo 5, Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense ligeiramente favorito, apesar de que nas últimas 5 partidas em casa só venceu o Criciúma, empatou com Corinthians, Flamengo, perdeu para o São Paulo e perdeu até na Copa Sul-Americana em 30 de maio para o Ameliano por 1-0. Então não vem bem em casa, mas acredito na vitória do Atlético Paranaense nesse jogo contra o Bahia. E vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Inter Porto Alegrense contra o Juventude. Clássico lá no Rio Grande do Sul. Time de Porto Alegre, o Inter contra o time de Caxias do Sul, Juventude, jogo muito parelho. O Inter, a última vez que enfrentou o Juventude, se deu mal no Gauchão. Foram 2 empates e o Juventude passou para a final do Gauchão. O Juventude vem numa melhor fase no momento. Inclusive venceu o Grêmio por 3-0 em casa, em Caxias do Sul, final de semana. E aqui, pelo equilíbrio da partida, eu vou usar... O Inter vem de uma derrota contra o Vasco em casa. Eu vou usar um duplo em Inter e empate por jogar em casa. Eu acredito que o Juventude não vença o Inter, porque fora de casa o Juventude não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas. O Inter também não vem muito bem em casa, mas é favorito. Então eu vou usar um empatezinho aí no meio. Vou de coluna 1 e coluna do meio, porque pode acontecer tudo nessa partida. O jogo 7... Brasil de Pelotas e Avenida do Rio Grande do Sul é um jogo também complicado. Mas eu acredito que o Brasil de Pelotas, por jogar em casa, é favorito. Nos últimos 5 jogos venceu 3 em casa e perdeu 2.
E o Avenida fora de casa nas últimas 5 partidas venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Eu vou de Brasil de Pelotas e empate por acreditar que o Avenida pode engrossar o caldo, por ser um clássico lá do interior do Rio Grande do Sul, e vou usar mais uma dupla aqui no jogo 7, meu quarto duplo. E o oitavo jogo 8, Cianorte do Paraná, que vem melhor do que o Novo Hamburgo. Vem de 2 vitórias seguidas em casa, contra o Avenida e contra o Brasil de Pelotas, agora enfrentando o Novo Hamburgo, que vem de 2 derrotas fora de casa. Justamente para Brasil de Pelotas e Avenida, eu vou acreditar na vitória do Cianorte do Paraná, vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Palmeiras e Atlético Goianiense. Franco favorito Palmeiras, não tenho nem o que dizer do favoritismo do Palmeiras, que vem de muitas derrotas seguidas, muitas vitórias seguidas em casa. Os últimos 5 jogos venceu Vasco por 2-0, Bragantino, venceu Juventude, Corinthians e Bahia. Vou de coluna 1 no jogo 9, Palmeiras, franco favorito. Não vou gastar meus duplos aqui. Jogo 10, Criciúma e Fluminense. Esse jogo é complicadíssimo. O Fluminense vem de mais de 5 derrotas seguidas em casa, fora de casa, aliás, e não está vencendo nem em casa. Enquanto o Criciúma venceu o Cruzeiro na última partida em casa, venceu o Botafogo, empatou com o Inter, vem de 4 jogos sem perder em casa. Para mim é franco favorito o Criciúma, mas eu vou aqui usar um duplo aberto acreditando que o Fluminense pode se reabilitar nessa partida. Vamos tentar pegar esse jogo aqui, viu? Essa possível vitória do Fluminense. Vou usar um duplo aberto de coluna 1 e 2 do jogo 10. Jogo 11, um jogo perigoso para o Flamengo, que nos últimos 5 jogos venceu 4 em casa, empatou com o Cuiabá o último, né? Pipocou para o Cuiabá, na minha opinião. Eu sou flamenguista e posso falar com propriedade que pipocou, empatou em casa com o Cuiabá. Contra o Fortaleza é favorito de novo. O Fortaleza nas últimas 5 partidas perdeu 4 fora de casa, inclusive levou uma goleada do Cuiabá por 5-0. E eu vou de Flamengo, acreditando que o Flamengo vai voltar a vencer em casa. É franco favorito. Jogo 12. Trem do Amapá contra Santos do Amapá. É um jogo também desconhecido para muitos, mas é um clássico lá no Amapá, onde a última partida deles foram dia 20 do mês passado, em junho, e foi empate 1-1. E também pelo campeonato amapaense, o Trem e o Santos empataram em 1-1. Eles vêm nos últimos 3 jogos que se enfrentaram esse ano empatando as partidas. E eu vou acreditando nesse retrospecto no empate seco nesse jogo, Trem do Amapá e Santos. Jogo 13, Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro não vem bem, as últimas 5 partidas em casa não venceu, empatou com Bahia, levou de 4-0 do Palmeiras, empatou com Fortaleza, com o Atlético Goianiense e perdeu para o Flamengo por 4-2. Desfalcado, muitos jogadores foram convocados para as seleções que estão disputando a Copa América. O São Paulo vem muito bem. O São Paulo vem melhor. As últimas partidas venceu o Atlético Paranaense fora de casa e ganhou o último jogo em casa também, do Bragantino. E eu vou de São Paulo na coluna 2 aqui. Já usei meus 5 duplos, então eu vou de São Paulo na coluna 2, jogo 13. Jogo 14, Vitória da Bahia e Botafogo. 2 equipes que se enfrentaram pela Copa do Brasil e o Botafogo ganhou os 2 jogos. Só que o Vitória tem melhorado bastante nas últimas partidas. Em casa, dos últimos 5 jogos, venceu 3. Venceu o Inter, venceu o Atlético Mineiro e o Criciúma. Eu vou acreditar, pelo equilíbrio aqui, que dessa vez o Botafogo não vai vencer o Vitória da Bahia lá, no Barradão. O Botafogo não vai vencer. Fora de casa, o Botafogo venceu o Grêmio, venceu o Corinthians e o Cuiabá. Mas empatou com o Vasco e perdeu para o Criciúma. Eu acredito que o Vitória da Bahia vai engrossar o caldo e eu vou de empate seco nesse jogo 14. Tá aí, pessoal, os meus palpites para a Loteca 1133. Acumulada R$1 milhão para quem acertar 14 jogos. Se inscrevam no canal para toda semana, praticamente todos os dias, temos vídeos sobre estatísticas da Loteca, sobre resultados finais das partidas, sobre tudo sobre a Loteca neste canal. Se inscrevam no canal e deixe seu like para nos ajudar a crescer os lotequeiros de todo o Brasil.